Ok, bom dia. 8h02, segunda-feira, 27 de outubro. Por que 27 de outubro? É o que está marcando ali no Note, certo? E se comenta o aniversário de Lula, porque talvez o Lula esteja na Malásia, e lá na Malásia tem 11 horas de vantagem, certo? Então, sendo agora aqui 8 horas mais 11, 8, 9, 19 horas, tá certo? Bom, de qualquer maneira, deixa pra lá, tá certo? Não vou me perder nessa discussão bizantina. Mas assim, veja, ontem domingo, certo, 26, fui visitar 2 filhos que eu tenho, tá certo? No dia anterior eu deveria ter me reunido com eles, com 5, e ali, sabe, comemorado num almoço talvez. Não sei, a ideia seria uma ideia de fazer num local doméstico, certo? Então, não sei se seria almoço, seria ali ali, sabe, um evento de final de tarde, ali um parabéns para você, qualquer coisa assim. Mas o fato é que eu vivi essa emoção forte de me reencontrar com meus 5 filhos, e não deu certo, não colou, não rolou, tá certo? E passou, e domingo ontem, certo, fui visitar, não antes, sem no dia anterior ter, sabe, me contaminado com emoções fortes da derrota do Flamengo pro Fortaleza, certo, um time cearense, tá certo, um time que está na zona Z, na zona de rebaixamento, tá certo? Que nem o meu time aqui regional local, tá certo? Um tal de Paysandu, tá certo? Um Paysandu que é presidido pela família Aguilera. Aguilera que já foi aí dona de uma rede de farmácia e passou essa rede de farmácia adiante, tá certo? E eles foram para dentro do clube, tá certo? Há uma ideia, sabe, o Paysandu jogou no sábado com salários atrasados, com gratificações atrasadas, tá certo? E isso causa transtornos emocionais aos jogadores, transtornos emocionais e econômicos, certo? O econômico que causa o transtorno emocional, e veja, aí chego no ponto, sabe, que o que aconteceu, eu fiz uma discussão de monta ontem, lá por volta de umas 11 horas da manhã, 11h30, tá certo, com meus 2 filhos que são estudantes de graduação de psicologia, tá certo? E o que veio à tona foi a questão sobre superávit emocional, não tanto, tá certo? Superávit mental, não tanto. O emocional tá onde? O emocional é fenômeno, certo? É a aparência do que acontece na essência, sabe? Na essência do corpo. E foi por onde eu me vali, rapaz, sabe? Eu fui buscar e me apresentei mais como filósofo, sabe? E assim, sabe? Um filósofo que discute ontologia. A ciência, ela discute, né, e propõe aí, sabe, propõe matemática, tá certo? A ciência, ela propõe lógica científica, tá certo? A ciência propõe encontrar razões de descoberta, certo? De aporias aí, sabe, do mundo das coisas, tá certo? E pretende, num certo momento, de dar uma enquadrada na alma, certo? Na alma das coisas, na essência, tá certo? E ali arrancar uma verdade traduzida como uma aproximação do que seja aquela maquinaria da essência das coisas, sabe? Eu venho assistindo uns filmes aí, o Venom, e ontem fui bisbilhotar um outro tipo. O Venom é um alienígena, certo? E fui bisbilhotar outros tipos de alienígenas, certo? Ali na Amazon, certo? E na plataforma Amazon. E o que se vê é o seguinte, de repente, o Venom é um simbionte, certo? Um cara que faz simbiose, sabe? Um cara que faz aí ocupação de outros corpos, um parasita, um ser
sabe, que penetra no outro corpo. No tempo de Yeshua, sabe, havia aquela ideia de que Satanás, sabe, sendo um ser aí, sabe, um ser espiritual, um ser sem matéria, tá certo? Então, o que é que ele pode fazer? Dar uma de simbionte, tá certo? De entrar num corpo, sabe? Possuir aquele corpo e governar aquele corpo. E daí vem a ideia de exorcismo, sabe? De retirada de Satanás do corpo das pessoas. E Yeshua fez isso e, sabe, de repente havia alguém possuído, tá certo? E ele, sabe, fez ali um descarrego e jogou aquele simbionte, sabe, aquele possuidor, aquele parasita espiritual no corpo, no corpo de porcos, e esses porcos desesperaram com aquele simbionte ali no corpo deles e correram pela planície, rapaz, até chegar num precipício, sabe, lá embaixo havia o mar. Tá certo? Eu não sei se eles estavam na Inglaterra ali, sabe, naqueles paredões ali. Quando fala da Inglaterra, por onde os vikings chegavam ali, vindos do Mar do Norte, sabe, eles tinham que enfrentar uns paredões ali, sabe, na ilha da Inglaterra, tá certo? E eu penso que aqueles porcos do tempo de Yeshua, sabe, endiabrados, sabe, não podendo descarregar aí, sabe, o diabo do corpo deles, sabe, se atiraram na água, tá certo, para matar o diabo e matar a si próprio, tá certo? Eu não sei como é que ficou isso aí, eu não sei qual foi a reação do diabo, tá certo? Mas eu penso que a essência das coisas, sabe, é mais ou menos isso, aí, sabe, uma entidade imaterial, certo? E que, na verdade, sabe, não é nada disso, bicho, nada disso. O corpo vai se movimentando, sabe, por conta de forças que agem nele, certo? De forças celulares, certo? De forças orgânicas, tá certo? Os órgãos postos em funcionamento dinamizam a estrutura, sabe? E a estrutura se movimenta, de sorte que não tem assim um ser, sabe, que esteja no coração, que esteja na mente, tá certo? Talvez mais na mente do que no coração, não tem essa coisa, tá certo? Na verdade, a alma do corpo é o próprio corpo, que se dinamiza através de seus órgãos. Eu falava outro dia que não tem aí razoabilidade pensar, sabe, que os organismos do corpo, sabe, possam adquirir autonomia, sabe, querer, sabe, um fígado, por exemplo, querer, sabe, ter vida própria fora do corpo. Isso não existe. Tá certo? O fígado, o coração, os rins e outros órgãos aí, eles vão aí, sabe, se pondo com existência, sabe, se pondo com forma, né, em função aí, sabe, do organismo geral que é o corpo, tá certo? E o conjunto em função da estrutura material do corpo, tá certo? De sorte que o corpo é um organismo e suas partes, tá certo? Então veja que os organismos são indivíduos, são partes, parte do corpo, essa coisa toda. Estou fazendo filosofia porque ontem foi o papo, sabe, que eu joguei para cima dos meus 2 filhos para discutir o que seria o autismo, tá certo? E aí, sabe, que não deixa de ser uma manifestação, tá certo? Uma manifestação comportamental. Eu acho que eu vejo dessa maneira, não necessariamente como uma afecção, tá certo? Veja que, por exemplo, ali, sabe, digamos, uma laceração na parede intestinal, tá certo? Que vai se identificar com gastrite, tá certo? Aquela laceração ali, aquele corte, tá certo? Ou uma hérnia, sei lá o que diabo, entendeu? Aquela coisa ali, ela não existe em si, tá certo? Na verdade, aquilo ali, a hérnia, por exemplo, ela pode ser restaurada, tá certo? E a gastrite pode ser controlada, tá certo? De modo que gastrite e hérnia são emanações do corpo, tá certo? Modificações no corpo, tá certo? E assim, portanto, não tem assim, não tem existência, não tem, sabe? E então, eu penso que o autismo são comportamentos, sabe? São comportamentos e expressão, sabe? Sim, são comportamentos que o corpo, sabe? Que o corpo apresenta, tá certo?
e ali, sabe, e se expressa, né? Ali, sabe, ganham, ali, sabe, ganham presença, já falei, certo, aí, sabe, perante outros, tá certo? Perante as pessoas, perante os interlocutores ao redor. Eu sei que ontem eu fazia uma discussão a respeito disso, querendo compreender, sabe, o que seria um transtorno, um transtorno do espectro autista, tá certo? Querendo inclusive entender, talvez aí, sabe, agora remotamente, o que é uma doença, o que é um câncer, tá certo? Ali, sabe, aquela coisa ali que atinge, que estabelece processos celulares aí que conduzem à morte, tá certo? Mas que no fundo mesmo são manifestações do próprio corpo ali, um desequilíbrio no próprio corpo, na própria estrutura celular, a coisa que vale, tá certo? E eu tentava conduzir a minha discussão a partir daí. Só que eu tenho, assim, como filósofo, sabe, não preocupado aí com especificações, tá certo? Eu procuro fazer generalizações e vou buscar coisa lá dentro, para longe. Aí se abre aquele campo que a gente chama de metafísica, que creio eu, sabe, a ontologia, tá certo? Que são campos de reflexão da filosofia, tá certo? Foi por onde os filósofos, sabe, se meteram para tentar explicar as coisas, sabe? Eles faziam um prancheado longo. O prancheado é uma manobra de barco, sabe? É uma manobra de barco em rio, sabe? Uma manobra fluvial. Eu acho que no oceano também acontece isso. Às vezes os barcos, os grandes navios são obrigados a fazer prancheados. E no rio acontecia com frequência quando o mestre ia lá para o lote dele, ali na Cachoeira dos Espelhos, sabe, quando chegava diante de uma corredeira, ele tinha que fazer um planejamento, rapaz, por onde entrar e sair, tá certo? Ele já conhecia o rio e já tinha ali um traçado de outras experiências, de outros acessos ali na corredeira, tá certo? Então ele sabia como fazer, corria de uma pedra a outra, ia que ia, de repente cortava o galão, superava e passava para outro, e ia fazendo na base de zigue-zague, ali as manobras, e ia subindo, sabe? Eu me lembro que uma das corredeiras aí mais complicadas era a corredeira do Jabuti, tá certo? Acima da Jabota, tá certo? Eu falei acima da Jabota, rapaz, sabe? Eu não falei em cima da Jabota, tá certo? Mas mais ou menos esses dois acidentes geográficos, sabe? São duas corredeiras que tem no Xingu antes de chegar na Cachoeira do Espelho, a Jabota e o Jabuti, passando depois ali dos Araras, tá certo? Que é uma corredeira fraca, mas não deixa de ser corredeira. A Jabota, ela é uma corredeira assim aberta, tem mais espaços ali para a água correr, tá certo? Já o Jabuti, o rio estreita e, portanto, faz o canal ali por onde se deve passar, tá certo? E não tem como ir adiante, prosperar se não for ali pelo canal que é aberto ali, sabe? Pelas águas do Xingu, rapaz, olha. Veja que eu estou no canal do Xingu, certo? Ao lado do canal do Xingu, na direção à direita de quem vai subindo, tá certo? Está a outra margem, tá certo? E eu não sei o que aconteceu aqui, alguém me chamou a atenção, eu não sei quem me chamou a atenção aqui. Mas o fato é, rapaz, que eu estou aqui medonho, sabe? Falando de geografia, rapaz, de acidentes geográficos, tá certo? E querendo falar de dois topônimos, certo? A Jabota e o Jabuti. São duas corredeiras ali no Xingu, tá certo? E tem imoralidade, rapaz, entre os dois, tá certo? O povo não presta, o povo é cheio de analogias, tá certo? E eles fazem a analogia da Jabota e Jabuti, rapaz, uma analogia sexual, tá certo? A Jabota, para quem vai subindo o rio por vir primeiro, tá certo? E o Jabuti vindo depois, tá certo, estando acima, ele diz que não está acima, estão em cima. O Jabuti está em cima da Jabota, tá certo? Esse povo não presta, esse povo é indecente, tá certo? Mas, rapaz, eu sei que com 14 minutos de vídeo aqui, rapaz, sabe, é fogo. Mas assim, sabe, nas minhas perorações, nas minhas perorações filosóficas, não podendo, sabe, me apoderar de graduações de conhecimentos específicos, veja que meus dois filhos os dois fazem psicologia, e estão afunilando ali, sabe, uma área de conhecimento, sabe, ali específica, sabe, que é o conhecimento aí, sabe, das preocupações com a mente humana, tá certo? Com o sistema que ali, sabe, que produz ali as emanações de cognição, sabe, e de comportamento do ser humano.
E eu me meti, rapaz, a querer conversar com eles, tá certo? Só que eu não tenho as ferramentas que eles têm, as noções que eles têm, os referentes teóricos que eles têm, tá certo? E não tenho tempo de procurar esses referenciais teóricos, me respondam quantos conhecimentos específicos, quantas disciplinas científicas nós temos no mundo, quantos cursos, sabe? Não, eu não vou dar conta, rapaz, como é que pode isso? Aí o filósofo o que é que faz, sabe? Ele se perde na generalidade, tá certo? Pega um ponto daqui, pega um ponto daquilo lá. Ontem eu justifiquei dizendo que eu trabalhava aí de certa forma, com o senso comum, tá certo? Um senso comum mais calibrado, como propõe o Horta, tá certo? Um senso comum tirado aí da empiria, porque assim a coisa vem dessa maneira, tá certo? Mas só que a empiria ela tem um tempo, tá certo? E ela estaciona. Aí depois disso vem aí, sabe, o trabalho da ciência, o trabalho das deduções e das induções e dessas questões todas de lógica, etc, tá certo? Lógica aproveitada pela ciência, etc, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, que dessa forma eu fui pegar um verme e o verme passeia na lua cheia, aquela música daquela banda, como é que chamava aquela banda que cantava? E um verme passeia na lua cheia. Porque foi de um verme, rapaz, que caiu aqui, sabe, depois que o planeta, sabe, se formou numa bola, tá certo? E ali, sabe, líquidos se constituíram ao seu redor, tá certo? Em torno do núcleo, para esfriar o núcleo, e o núcleo esfriou por causa dos líquidos que estavam ao redor. E de repente um meteorito vem, sabe, e diz que cai naquele líquido, sabe, e nesse meteorito vinha um verme, tá certo? Uma bactéria que seja, tá certo? Aí eu vou buscar bilhões de anos atrás e fica difícil, mas assim é o proceder do filósofo, sabe, de fazer esses alargamentos. Veja que os conhecimentos científicos e disciplinares vieram da filosofia. A filosofia é um grande saco que foi esvaziando, quem fala isso é o Habermas, sabe? Ali que diz, sabe, que sendo a filosofia um rio Amazonas, tá certo? E constituído dos seus rios tributários, tá certo? Rios que vêm de acessos ao redor mais altos, tá certo? E caem no canal ali, sabe? No canal do Amazonas que vem descendo na direção do oceano, em direção à embocadura do oceano, rapaz, sabe? E termina no Atlântico, puta merda. E é dessa maneira, sabe, eu saí de lá ontem, rapaz, agoniado, deprimido, sabe, de certa forma, por causa do tom da discussão. De repente todo mundo começou sabe, a engrossar a carótida, certo? Eu não sei se é a carótida que incha, sabe, aqui no pescoço, mas a gente tem uma veia grossa no pescoço que incha quando a gente fica, sabe, assim, ansioso e fica, sabe, nervoso, sabe, não sei, mas é fogo, rapaz. Aí de repente, no final, houve uma composição, a mãe dele estava presente, sabe, de repente quis introduzir um assunto que não tinha nada a ver, sabe, levou um esporro, sabe? É meio claro, né? Porque eu acho que ela me deve, sabe? Aí, rapaz, ela saiu pela lateral sem ninguém perceber, sabe, deu um tempo e saiu. E sei que ficamos os três, sabe, ali continuando a discussão, uma discussão de monta, como eu disse, tá certo? Porra, bicho, foi foda. São 18 minutos de vídeo, tá certo? E eu tô aqui com a música dos Beatles, certo? Revolution. Revolution, inclusive, passou como tema de discussão, tá certo? Mas eu queria falar hoje, o que se está discutindo foi o encontro de Trump, sabe, com Lula, tá certo? O Trump é o representante de um país poderoso, certo? De uma economia poderosa, de uma fábrica de dinheiro, sabe, poderosa. Eu queria me lembrar dos caras endinheirados do mundo, sabe? Eles não são os cleptocratas. Os cleptocratas são aqueles que se apropriam, que fazem rifa, que rifam dinheiro dos outros, não é bem rifa, tá certo? Mas que se apropriam de dinheiro dos outros, sabe? Que praticam pequenos furtos, tá certo? Na verdade, eu queria me lembrar dos plutocratas. E para me lembrar dos plutocratas, eu lembrei que o Walt Disney tem um personagem, sabe, que eu li muito, um cachorro, um cão chamado Pluto, e eu quis então vincular, quando eu quiser me lembrar de plutocratas, tá certo, que vou me lembrar do cachorro Pluto. Eu não sei se o Wall, sabe, fez referência a isso, fez referência a cão rico, a cão endinheirado. Eu acho que ele não queria fazer nada disso, só sei que o Pluto é o Pluto, tá certo, o filho da Pluta, não sei se a mãe dele é a Pluta. Porque eu acho que Pluto é nome próprio, sabe? É nome próprio, nome de cachorro. Mas assim, rapaz, o caso é o seguinte, então, aí as pessoas que se dedicam a amealhar, sabe, riqueza, dinheiro,
por exemplo, ali aqueles caras das 5 plataformas, agora na Argentina aqui, sabe, se esperava que o Milei fosse derrotado, e na verdade o Trump colocou na mão do Milei 22 bilhões de dólares, sabe? E aí ali as plataformas, eu acho que ali o próprio Musk, sabe, colocou o X aí à disposição do Milei, tá certo? E novamente ali. Hoje tinha um cara esporeando com esse negócio de geração Z, sabe? Ele disse, um cara que falou, eu não lembro quem foi o interlocutor, disse que esse negócio de geração Z não existe, tá certo? Que a gente aí classifica e não sei mais o que, mas na verdade não existe, tá certo? Na verdade não existe isso, tá certo? E veja que dizer que não existe é uma espécie de negacionismo, tá certo? Mas o fato é que, assim, para falar da juventude que cria essas primaveras aí, tá certo? Esses movimentos de rebelião nas redes sociais, e se fala deles aí, se fala dessa turma aí que vem, sabe? Uma turma aí que vem aí como portadores de tecnologia. Eu mesmo, sabe, coloquei tecnologia à disposição, sabe, à disposição dos filhos que eu tive, tá certo? E veja, esses garotos então adquiriram o domínio da tecnologia, e esses garotos aí que nasceram depois de 2003 para cá, tá, se salvo engano, de 98, eu acho que é de 98 para cá, eles são chamados de geração Z, tá certo? E por causa justamente nesse ponto, nesse momento é que surgem as tecnologias dos celulares, tá certo? O Orkut, por exemplo, já estava em campo. Eu lembro que em 95 eu entrava na internet, tá certo? E quando a gente fala de internet, a gente está falando da rede de computadores, tá certo? Da rede das máquinas. E esses garotos que vêm, então, a partir de 98, eles vêm dominando as máquinas e dominando os celulares, aparelhos sem fio, aquela coisa toda, tá certo? Porra, bicho, é foda. Rapaz, eu só sei dizer, o celular acabou de tocar aqui, o telefone acabou de tocar, tá certo? Porra, atrapalhou aqui a minha gravação, tá certo? Mas o fato é que nós estamos vivendo um tempo, são 22 minutos de vídeo, nós estamos vivendo um momento de magnetismo, sabe? De um tempo de ciência, tá certo? Um tempo de uso de tecnologias, tá certo? Foi o João César, o que é o nome dele? João César Rocha, não vou lembrar agora aqui de Castro Rocha, vou falar de novo, é João César de Castro Rocha, tá certo? É um professor, eu acho que ele tem a formação dele, no curso de letras, tá certo? Ele é especialista em literatura, mas ele diz que autonomamente, eu não sei se ele fez graduação, se dedicou à história, e é um cara que faz aí, sabe, a interpretação do mundo, tá certo? Eu acho que ele opera como eu no mundo da filosofia, também trabalhando os conteúdos que ele adquiriu no curso de letras e agora no curso da ciência história, tá certo? Aí eu creio então que ele opera no campo das generalidades, é ele que cunhou uma expressão, cognição, déficit de cognição coletiva, tá certo? Para dizer, para traduzir ignorância, tá certo? Os ignorantes, eles têm um déficit de cognição, tá certo? Eles têm uma dificuldade de ficar operando só com o senso comum, barato, certo? O senso comum reza o chão, tá certo? Se eu for aqui na feira agora, tá certo? Eu vou encontrar ali o pessoal já falando alto, gritando, aquela coisa toda. E todo mundo, quem sabe aí, aqui em Belém do Pará, falando do Remo e Paysandu, tá certo? Que são os dois clubes locais, tá certo? Falando mal do Paysandu e elogiando o Remo, por exemplo, tá certo? Isso pode ser uma pauta. Eu não sei se eles falariam também, sabe, do Trump e do Lula, tá certo? Eu não sei até que ponto. De Milei jamais falariam, tá certo? E ficam discutindo depois aí as questões locais, tá certo? As questões rasteiras perto das suas bancas de venda, tá certo? Aquela coisa toda. E isso aí é o campo, sabe, do senso comum, tá certo? Que arrasta as pessoas. E é nesse campo que ocorre o déficit de cognição, que o João César de Castro Rocha chama de cognição coletiva, tá certo? Tem a cognição individual e tem a cognição coletiva, tá certo? Justamente essa que resta do processo de comunicação. Rapaz, eu só sei dizer que são 24 minutos. Então, assim, para encurtar esse papo e ir marchando para a direção, eu vou chamar a esse vídeo, sabe, de Rei Pálido Morto, tá certo? Ou Rei Morto Pálido, Rei Pálido Morto. Eu acho que eu vou chamar de Rei Pálido Morto. Eu assisti
é um dos filmes da saga 007, tá certo? Eu não sei qual deles aí, e eu acho que é Sem Tempo para Morrer, não sei se é isso. E fala, sabe, de mafiosos aí, de organizações mafiosas, tá certo? De organizações que querem, de organizações não cleptocratas, mas de organizações plutocratas, tá certo? De pessoas que são possuidoras de dinheiro, muito dinheiro, sabe, que se inebriam com o dinheiro, sabe, nem sabe que dinheiro possuem, tá certo? E o dinheiro digital, o dinheiro magnético, sabe, depositado em contas bancárias, em paraísos fiscais, aquela coisa toda. Eles não. Você imagina o Trump, rapaz, o cara com $1 bilhão, 3 bilhões de dólares, o Musk é a mesma coisa, tá certo? Com bilhões e bilhões, o Zuckerberg, o Bezos, certo? E não sei mais quem, o próprio dono da Microsoft, tá certo? Aí, sabe, com bilhões de dólares, aquela coisa toda. Ninguém sabe que montanha. Nem o tio Patinhas, coitado do tio Patinhas, que tinha uma caixa forte, sabe? Uma caixa forte gigante, onde ele guardava o dinheiro dele, tá certo? Onde ele tomava banho de manhã ali, sabe, pulando nas moedas. Eu não sei como é que era isso. As moedas não eram de papel, a moeda é metal, rapaz, sabe? E ali ele se atirando ali, sabe, numa plataforma embaixo, acho que ele se machucava. Ou então ele fingia, sabe, que se jogava e não se jogava. Mas assim, então veja que, não sei, nesse ponto eu não quero ser aqui um moralista, eu não quero estar chamando a atenção de ninguém, eu não quero parecer ressentido, tá certo? Mas o fato é, rapaz, sabe, que o senso comum, aí, sabe, os que são possuidores de déficit cognitivo, coletivo, ou individual mesmo, sabe, a gente não tem capacidade de se dedicar, sabe, ao que faz Trump, ao que quer Trump. Eu estou devendo aí, sabe, duas apreciações, duas críticas, duas avaliações, duas análises de um vídeo que eu ouvi, sabe, do Breno Altman. São dois vídeos, tá certo? Um sobre ele falando a visão dele, sabe, uma análise que ele faz do que o Trump significa para o mundo, e o outro é baseado numa entrevista com o Jamil Chad, um jornalista, sabe? E eu acho que o Jamil é um jornalista, tá certo? E o que pensa, sabe, também é o Chad a respeito do que está acontecendo hoje no mundo. Ele tem uma leitura, eu falei da música Revolução que está aí, tá certo? Que eu baixei dos Beatles, tá certo? E eu penso que a letra é a letra que escreveu John, eu acho, sabe, sobre Revolução, na década de 60, eu não sei em que ano foi, sabe, que ele escreveu a letra dessa música, mas eu penso que seja na década de 60, coisa de verificar depois. Mas assim, veja, estava fresco ali a Revolução Soviética, e estava fresca também a Revolução Cubana, tá certo? A Revolução Cubana que aconteceu em 59, tá certo? Mas um pouco mais atrás estava fresca também a Revolução Chinesa, tá certo? E ele fala então, lembrando que Marx se propunha para Feuerbach, eu queria me lembrar de Feuerbach outro dia, tá certo? Um filósofo com quem Marx dialogou, tá certo? E o Feuerbach, filósofo, certo, como eu, talvez, sabe, que pense em devagar, tá certo, que vai buscar o verme passeando na lua cheia, no mundo, nas origens, sabe, nas origens planetárias, tá certo, ali quando não havia terra firme. E, sabe, vem trazendo esse longo raciocínio Feuerbach, tá certo? E Marx diz, podem parar vocês dois por aí, tá certo? Para fazer revolução, rapaz, é preciso ser eficaz, ser efetivo, é preciso pegar em arma, rapaz, sabe? É preciso matar burguês, rapaz, senão não tem, sabe, mudança, rapaz, porque esses caras não vão entregar o ouro, tá certo? Eu vou ficando por aqui, são agora 28 minutos de vídeo, tá certo? Eu falando aí de violência, mas é assim, o mundo é um organismo violento, é um ser violento, tá certo? Produto de violência, a própria origem do mundo é um mundo de violência física, é um mundo de fogo, certo? É um mundo de explosão, tá certo? E nós aí, sabe, guardamos memória, sabe, dessas coisas todas aí, tá certo? O diabo a gente, sabe, estabelecer um comportamento coletivo que controle, sabe, essas coisas todas, essas noções todas. E vejo que essas noções todas eu coloquei numa discussão ontem, sabe, lá num bairro distante, lá do outro lado da cidade, aqui em Belém do Pará, para 2 filhos que eu tenho. Eu vou ficando por aqui, rapaz, não sei como é que eu vou chamar. Eu vou chamar, já falei para facilitar, sabe, Rei Morto, Rei Pálido, tá
certo? Rei pálido morto, posto, tá certo? E com todas essas, eu vou usar esses 3 adjetivos, morto, posto e pálido, tá certo? Para traduzir, sabe, essas figuras aí, sabe, todas que estão hoje em evidência, para me referir a Trump, tá certo? E Trump sendo olhado por Lula, eu coloquei algumas coisas aqui do Lula, tá certo? Eu anotei, bicho, 30 minutos de vídeo. Eu anotei algumas coisas de Lula, tá certo? Lula é presa ou coleguinha de Trump, tá certo? Rapaz, é tipo assim, sabe? Aqueles 2 ali que estão ali na beira do rio, sabe? Do riacho bebendo água, tá certo? O lobo e o cordeiro. E experimenta entrar na cabeça do lobo, sabe? Para ver o que ele tá ali, sabe? Pensando quando ele tá conversando ali com a ovelhinha ali, sabe? Do lado, tá certo? Com certeza ele não tá conversando coisas boas, tá certo? E ele tá demorando o ataque é porque ele tá de barriga cheia, certo? Senão ele já teria voado em cima, sabe? Cortado a jugular da bichinha lá, tá certo? Fico por aqui. Digo que meu nome é Ernest, certo? Um caboclo realista, tá certo? Um darwinista, rapaz, sabe? Um darwinista, tá certo? Pô, bicho, é foda. Bom dia a todos, sou caboclo falador, já disse, meu nome é Ernest, tá certo? E quem fala muito dá bom dia cavalo, bom dia.